Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E a gente começa mais uma vez falando do 13º salário. Afinal, a primeira parcela será paga ainda nesta semana. E você aí, já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Olha só, uma pesquisa do SPC Brasil revelou que 8 de cada 10 brasileiros vão usar esse pagamento extra para comprar presentes de Natal. Vamos ver. Fim de ano chegando e com ele algum dinheiro extra no bolso. Essa é a combinação que a maioria dos consumidores esperava para poder fazer suas compras de Natal. O Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com um portal de educação financeira, fizeram um levantamento que apontou que 82% dos brasileiros pretendem gastar todo o 13º salário em compras de presentes. De acordo com o estudo, enquanto 55% dos entrevistados disseram que utilizariam uma parte do 13º para as compras de Natal, outros 27% disseram que gastariam todo o valor. Somente 18% não devem gastar o dinheiro com presentes. Mas, apesar das tentações do consumo aumentarem no final do ano, é importante que o consumidor ponderar seus gastos para não fazer mais dívidas. Para não se perder, o aconselhável é que o consumidor compre à vista para negociar descontos e para não se atrapalhar com as parcelas. Isso porque no começo do ano, o orçamento do brasileiro costuma ficar mais apertado por conta de gastos como IPTU, IPVA e matrículas escolares. Entre os 18% que não vão gastar o 13º em compras, 46% pretendem economizar, poupar ou investir, 24% vão usar o dinheiro para pagar dívidas e outros 14% pretendem usar o valor em viagens. Olha, e enquanto alguns querem gastar o dinheiro com presentes, outros não veem a hora de se livrar das dívidas. O pagamento do 13º salário também deve ajudar a pagar contas. Confira. Dinheiro extra que deve chegar ao bolso do trabalhador nessa semana pode ajudar aqueles que devem a colocar as contas em dia. A maioria dos brasileiros que mora nas capitais tem dívidas que consomem, em média, 30% da renda. E a chegada do 13º salário pode ajudar a mudar esse cenário e aliviar a vida financeira das pessoas. Enquanto brasileiros estão fazendo os planos para usar o 13º, com compras, viagens e festas, outra parte só pretende usar o valor para se livrar das dívidas. O Serviço de Proteção ao Crédito Brasil realiza, até o dia 10 de dezembro, um feirão online, com descontos para quitação de dívidas. A intenção é reduzir a inadimplência que atinge 40,91% da população adulta do país, equivalente a 67 milhões de pessoas, com o orçamento comprometido. Além disso, 67% dos brasileiros tinha alguma dívida em outubro. A recomendação é usar o dinheiro extra, com inteligência, para poder começar bem o ano novo. Fazer um esforço nesse ano para quitar dívidas e estar apto a consumir melhor no próximo ano. O resultado promete ser compensador. Ei, todo trabalhador faz planos para o 13º salário. Como gastar melhor esse dinheiro? E para ajudar você que nos assiste, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a Ana Rosa Wilkes, ela que é diretora da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. Olá, Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. E, Ana, é importante a gente lembrar primeiro, né, para começar essa conversa, que esse dinheiro extra, ele chega no momento de festas, em que as pessoas estão aí mais emotivas e também dispostas a gastar. Isso pode ser um grande perigo, Ana? Sem dúvida nenhuma, né? E é assim, temos hábitos, né, nos finais de anos, nas festas, né, de consumos e uma cultura de gastar. Contudo, nós precisamos avaliar. Estaremos agora, tá, no mês
final do mês de novembro, início do mês de dezembro, injetando na economia aproximadamente 341 bilhões, né, de reais com a entrada do 13º para os nossos colaboradores, né? E temos que entender, né, como isso, as ofertas estão cada vez melhores para quem já tem o hábito de consumir, mas como dito anteriormente, precisamos cuidar, né? Quais são as dívidas que nós já temos? Como devemos nos organizar para que tenhamos um resultado, como dito aqui mesmo pela entrevista, um resultado em 2025 muito melhor do que, de repente, entraram em 2024. Como fazer isso? Primeiro, né, fazer um diagnóstico referente a quais são essas minhas dívidas, meus compromissos, não só de agora, os já feitos, mas o que eu tenho aí para janeiro, fevereiro, né? Então, preciso entender isso para poder saber e planejar esse meu gasto ou essa utilização desse recurso. Correto. E como a gente viu aí na reportagem também, Ana, o nível de endividamento do brasileiro é muito alto. Então, pagar contas deve ser a primeira opção, principalmente quitar aqueles compromissos que estão em atraso. Na verdade, nós precisamos saber, tá, o que é possível fazer. Então, observar quais são as dívidas, né? Realmente é um olhar atento a tudo isso. Pôr no papel o que eu tenho de compromissos e o que eu irei necessitar e não já sair pagando, mesmo porque ouvimos aqui que vai haver um feirão. Na hora do feirão, o que acontece? Muitas pessoas, Kleber, estão, né, sem o cartão de crédito, sem poder usar este cartão e exatamente nesse momento ele vai lá, faz uma negociação que nem sempre caberá no bolso dele, janeiro, fevereiro, março, abril, de repente cabe agora, porque ele vai receber essa parcela de 13º. Então ele entende que é possível. E ele, além de, né, fazer um plano que ele não vai conseguir pagar, ainda ele vai ter de volta esse cartão, que é um crédito a mais, para ele se endividar mais ainda. Então, muito cuidado. O que é possível ser pago, o que não é possível, como eu vou fazer isso, né? Honrar o compromisso é mais do que importante, porque é uma segunda chance de pagamento. Se eu não me cuidar, eu posso, né, além de já entrar com uma dívida de parcelamento para o ano que vem, ainda fazer muito mais do que eu já tinha. Tá certo, então, muito importante esse alerta que você acaba de fazer, né? Há essa boa intenção para pagar dívidas, mas tem que ter, como você disse, inteligência, saber o que cabe no bolso. Por isso, eu agradeço muitíssimo as suas dicas e a sua participação. Nós acabamos de conversar com a Ana Rosa Wilkes, ela que é educadora financeira. Muito obrigado por essas dicas tão importantes, principalmente nessa época do ano, Ana. Super obrigado, um abraço a todos, um excelente final de ano, boas festas, tá? E cuidado, muito cuidado com esses valores. Boas festas para você também. Bom, olha, e ainda falando, né, de gastos aí com o fim do ano, o preço da carne subiu mais de 7% e agora virou uma preocupação para as festas de fim de ano. Vamos conferir mais informações na reportagem. O preço da carne subiu 7,54%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. E a mudança impacta diretamente para quem estava se preparando para as festas de final de ano. O levantamento foi feito entre os dias 12 de outubro e 12 de novembro, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira. A elevação dos preços exige um reajuste no orçamento dos brasileiros no dia a dia, já que a expectativa é que os alimentos continuem a encarecer. Mas o que explica para esses aumentos? De acordo com os especialistas, a economia brasileira aquecida e a valorização do dólar contribuíram para a inflação dos alimentos. Entretanto, outro fator que fez o preço subir foram as mudanças do clima, a falta de chuva e os incêndios ocorridos na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. A área de pastagem foi reduzida, o que impacta diretamente na produção de insumos e na criação de gado. A preocupação não é somente com o consumidor de modo geral,
mas principalmente com a população mais vulnerável, como os mais pobres. Quando o preço da carne sobe, o valor da cesta básica é puxado para cima também. Entre os maiores aumentos nos últimos meses estão a laranja-lima, com 25%, o óleo de soja, com 8,38%, e o tomate, com aumento de 8,15%. Já o café subiu 2,79% e o leite 0,60%. Vamos mudar de assunto agora para trazer uma informação de última hora para você. Olha só, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele derrubou agora há pouco o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o inquérito da tentativa de golpe de Estado. O documento foi enviado para a Procuradoria-Geral da República. Vamos ver. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o inquérito do golpe que investiga a tentativa de um golpe de Estado no fim do governo Bolsonaro em 2022. Com a decisão, o ministro manteve apenas o sigilo sobre a delação premiada do coronel Mauro Barbosa Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Moraes também determinou o envio do material para a Procuradoria-Geral da República para analisar se apresentará denúncia contra os 37 indiciados, incluindo o próprio Bolsonaro. Mas alguns integrantes da PGR afirmaram que essa decisão só deve acontecer de fato a partir de fevereiro de 2025, em razão do tamanho do inquérito e do recesso de fim de ano. As iniciativas e tentativas de golpe de Estado que ameaçaram o país entre 2022 e 2023, após o presidente Lula vencer o Bolsonaro nas urnas e ter sido eleito, e pouco depois dele ter tomado posse, estão sendo investigadas pela Polícia Federal desde o ano passado. E agora é hora da gente mostrar os vídeos que estão viralizando na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje. E olha só, nós vamos começar aí com uma situação muito curiosa que aconteceu lá no Paraná. Um carro, ele estava parado na rua e foi filmado capotando sozinho. E agora a polícia procura entender o que realmente aconteceu. Olha só essa imagem. Primeiro, um caminhão passa ao lado do Uno branco que está estacionado. Em seguida, vem uma caminhonete que até desacelera, como se percebesse que algo iria acontecer. Então, surpreendentemente, o carro estacionado capota sozinho e fica com as rodas para cima. O caso aconteceu em Laranjeiras do Sul, no Paraná. A dona do veículo, Kelly Cristina, que estava trabalhando no momento, disse que ficou em estado de choque quando recebeu a notícia do incidente. Ainda tentando entender o que de fato aconteceu, as autoridades suspeitam que um cabo de telefone enroscou na traseira do carro depois que o caminhão bateu no fio. Como o motorista do caminhão não percebeu, ele arrastou o cabo que, por sua vez, virou o veículo, ocasionando todo o acidente. Por sorte, ninguém se feriu e as investigações continuam em operação. E agora você vai ver um péssimo exemplo. Dois homens, eles começaram uma discussão dentro de um bar. E essa briga terminou no carro. Cada um pegou o seu próprio veículo e começou a bater no outro. Olha só essa cena. Clientes de um bar em Mogi Guaçu gravaram dois motoristas que usaram seus próprios carros para brigar. Testemunhas disseram que a confusão iniciou ainda dentro do bar e depois de alguns insultos, um dos homens entrou em seu veículo. Não demorou e o outro rapaz tomou a mesma atitude. Já dentro dos automóveis, os homens tomaram uma decisão ainda mais irresponsável e iniciaram uma verdadeira batalha, batendo um carro no outro. As pessoas no bar correram para dentro do estabelecimento, tentando se proteger, enquanto os homens se agrediam cada vez mais com seus veículos. Depois de algumas pancadas, um dos carros deixou o local, enquanto o outro só parou após bater em uma moto que estava estacionada. Apesar de toda a gravidade da situação, o caso não teve registro na polícia. E ainda falando de veículos, esse outro vídeo mostra agora um caos completo. Um ônibus, ele pega fogo e desce uma avenida até bater em um poste. E quando ele bate, ele causa várias explosões. Olha só que imagem forte. As cenas são impressionantes. Um ônibus desgovernado em chamas vem andando e bate em um poste e causa uma explosão em um transformador. As pessoas que passavam pelo local ficaram em pânico. A situação aconteceu na Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo, por volta do meio-dia dessa segunda-feira. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. A Secretaria de Segurança Pública informou que o motorista observou uma falha no veículo e desligou o motor. Ele acionou o freio de mão e desembarcou os passageiros, mas
Em seguida, iniciou-se o incêndio e o ônibus desceu desgovernado, atingindo, além do poste, 2 carros. Ao menos 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Realmente cenas impressionantes. Vamos mudar de assunto agora. Olha só, uma serpente d'água que ocupa exclusivamente as áreas inundáveis lá do Pantanal, ela está ameaçada de extinção. A cobra, ela foi descoberta recentemente por cientistas, mas não é vista desde 2020. Quem vai falar para a gente mais sobre essa história lá do Mato Grosso do Sul, onde fica, a maior parte do bioma, é a repórter Fabiane Dorta. Aliás, boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Kleber, e a todos que estão conosco. Essa serpente d'água não é mais achada viva no Pantanal desde 2020, que até então era o ano que tinha registrado o maior incêndio da história do bioma, ficando atrás somente da área devastada este ano, em 2024, pelas queimadas. A espécie foi descoberta recentemente também, em 2019, e já no ano seguinte, pesquisadores que estudam o comportamento do animal na natureza só encontraram exemplares mortos pelas chamas. De 2020 até 2023, foram feitas 6 expedições de monitoramento nas cidades de Barão do Melgaço e Poconé, no nosso estado vizinho Mato Grosso, que apontaram essa vulnerabilidade da espécie aos incêndios. Diante desse cenário, há essa preocupação de pesquisadores acerca do risco de extinção da espécie. O desaparecimento da serpente foi registrado em um estudo publicado na revista científica Biodiversidade Brasileira do ICMBio. A constatação foi feita por pesquisadores de 4 instituições diferentes que estudam a herpetofauna, que é um termo utilizado para designar um conjunto de répteis e anfíbios que habitam uma região específica. O Pantanal não é conhecido por ter um grande número de espécies endêmicas, ou seja, que vivem somente ali naquele bioma. Por isso, essa serpente pode ser única, porque não poderia ser encontrada em qualquer outro lugar do planeta. Como ela foi recém-descoberta, os hábitos dessa cobra ainda estão em estudo. O que se sabe é que ela provavelmente come peixes e outras espécies aquáticas. A detecção dela na natureza é bem difícil, já que tem hábitos noturnos e semi-aquáticos, permanecendo em áreas alagadas durante a cheia e em fendas formadas em rachaduras na lama durante a seca. Por isso, os cientistas alertam para a necessidade de continuar a procura e o monitoramento dessa espécie. A cobra recebeu o nome científico de Helicops boitata e não foi à toa. Faz referência a uma lenda do boitatá, uma serpente gigante do fogo que habitaria os rios brasileiros, protegendo as florestas contra incêndios causados por humanos. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações e a gente muda de assunto mais uma vez, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E essa semana, acontecem os 2 principais jogos desta temporada do futebol brasileiro. No sábado, o Atlético Mineiro e o Botafogo decidem a Copa Libertadores da América. E hoje, o Palmeiras enfrenta também o Botafogo, esse jogo para decidir o Brasileirão. E é desse jogo que a gente vai falar hoje, Caio? Mais uma vez, seja bem-vindo. Exatamente, Kleber, semana decisiva no futebol brasileiro. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a gente começa falando do Palmeiras, porque o Verdão chega para o jogo de hoje sendo líder do campeonato e com o único objetivo, ser tricampeão seguido. O time do Palmeiras chega motivado para a grande decisão. O Alviverde virou líder do Campeonato Brasileiro após vencer o Atlético Goianiense na última rodada. Apesar de ter os mesmos 70 pontos que o Botafogo, tem uma vitória a mais. Caso o Palmeiras vença a partida de hoje, precisará apenas de mais uma vitória para consagrar o triconsecutivo do Brasileirão, sendo contra o Cruzeiro no Mineirão ou contra o Fluminense no Allianz Parque. Se empatarem, também precisará apenas de si para terminar com o título, precisando vencer as 2 últimas partidas. Abel Ferreira vai contar com o retorno do zagueiro Murilo, que foi desfalque na última rodada por dores na coxa. A tendência é que o jogador entre no lugar de Vitor Reis no time titular, voltando a fazer dupla com Gustavo Gomes. O resto da equipe titular será a mesma que venceu o Dragão na última rodada. O Everton no gol, Caio Paulista e Marcos Rocha nas laterais,
Murilo e Gustavo Gomes na zaga, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga no meio e o trio de ataque Felipe Anderson, Estevão e Rony. Ainda existe uma dúvida de quem será titular entre os centroavantes do Verdão, mas a tendência é que Rony, titular nos últimos 3 jogos, siga com a vaga e Flaco Lopes fique como opção para a segunda etapa. O Palmeiras também conta com o trunfo do seu estádio e da sua torcida para a partida. O time paulista vive seu ano de melhor aproveitamento no estádio que completou 10 anos na última terça-feira. São 18 vitórias, 4 empates e 1 derrota nos 23 jogos no estádio em 2024. Caso vença o confronto direto, o Palmeiras poderá repetir um feito do título do ano passado. Se vencer o Cruzeiro, garantirá o 13º título nacional em Belo Horizonte, igual no ano anterior. Olha, já falamos aí do Palmeiras e agora vamos falar do lado carioca dessa decisão do Botafogo. Caio, como chega o Botafogo para essa decisão? Para o Botafogo também é uma decisão muito importante, né? Como eu estava falando com o nosso público, bom, o Botafogo precisa de uma vitória hoje para voltar à liderança e, além de mais, no fim de semana vai enfrentar o Atlético Mineiro para ser campeão da Libertadores, mas quem vai trazer mais informações para nós é o nosso repórter Anderson Nascimento, que vai aparecer aqui no telão para a gente. Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo considerado por muitos o mais importante do ano para ambas equipes. Um confronto direto que ganhou caráter de final antecipada nesta reta final na disputa pelo título do Brasileirão. Os dois times chegam para a partida com 70 pontos cada, com o Palmeiras à frente na tabela por conta do número de vitórias a mais, fator que conta como critério de desempate. Apesar do desfalque de Tiquinho Soares, suspenso por receber um cartão vermelho nos minutos finais da última rodada contra o Vitória, o Botafogo, comandado pelo técnico Arthur Jorge, vem com força máxima para o jogo. A provável escalação do alvinegro conta com retornos de Alex Telles e Marlon Freitas, que haviam sido poupados na última partida, e também com a volta do zagueiro titular Alexandre Barbosa e do destaque do time, Luiz Henrique, ambos voltando de suspensão. Já o Palmeiras conta com o retorno de Murilo, que desfalcou o alviverde no jogo contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras vem a campo com poucas alterações no time que venceu a última rodada, um jogo que promete parar o Brasil com 2 dos melhores times do país na atualidade. O Palmeiras, que vem firme pela vitória visando o tricampeonato consecutivo, e o Botafogo, que ainda tem um compromisso importante, e neste próximo sábado em Buenos Aires, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro pela final da Libertadores. Com certeza esse é o jogo do ano nesse Campeonato Brasileiro, então a gente preparou, uma cobertura especial. Toda a nossa equipe está envolvida e nós vamos trazer para você agora análises e palpites, não é, Caio? Quem começa, Caio? Exatamente, Kleber. Bom, a gente vai ouvir agora o palpite da nossa comentarista de futebol feminino, a Mayra Anjos, que vai aparecer aqui no telão. Quem gosta de futebol de verdade gosta tanto de feminino quanto de masculino. E eu sou uma dessas. O jogo de hoje com certeza é a final do Brasileirão. Os 2 melhores times do campeonato estarão em campo duelando pelo título. E o confronto vai ser marcado por muito equilíbrio. Por isso eu acredito que o resultado de hoje vai ser um empate. Apesar do crescimento do Palmeiras nas últimas rodadas e do declínio do Botafogo, os times vão vir com muita vontade para o jogo, principalmente pela rivalidade que estão desenvolvendo fora das 4 linhas, incluindo até os dirigentes de ambos, John Textor e Leila Pereira. Os gols da partida serão marcados pelas estrelas dos times, Estevão e Luiz Henrique, e o jogo termina 1-1. A emoção do título com certeza vai ficar guardada para a última rodada. Olha, muito bom esse palpite aí, essa análise da Maíra, que conhece tanto de futebol masculino quanto de feminino. Quem é o próximo, Caio? Bom, agora nós vamos ouvir Pedro Veraldi, que é o nosso comentarista do Jornal das 18h30, que fala sobre esporte com a gente. Ele vai falar para nós também o palpite dele para esse jogo. Para quem diz que não existe emoção nos pontos corridos, sem dúvidas o jogo de hoje pode ser considerado a final do campeonato. Na minha opinião, o Palmeiras tem um leve favoritismo por alguns fatores. O fator casa é um deles. O Allianz Parque vai jogar junto com o time e, com certeza, a torcida vai fazer uma linda festa nessa decisão. Outro fator é a fase dos times. O Palmeiras cresceu no momento mais importante da temporada
E o Botafogo, nas últimas rodadas, tem colecionado tropeços. Para mim, a principal diferença é a mentalidade. O time do Abel já se mostrou vencedor em diversas dificuldades, incluindo o ano passado contra o Botafogo. Por isso eu acho que o Palmeiras vence por 1-0 e coloca uma mão na taça do tricampeonato brasileiro seguido, que vai ser inédito para o Verdão. Já ouvimos 2 paulistas, agora vamos ouvir um carioca, o Anderson, lá do Rio de Janeiro, que também vai dar o palpite dele. Vamos ver no telão. Olha, Kleber, eu espero um jogo acirrado, com 2 times que têm muito a perder com o resultado. Entretanto, o que não fogem da disputa é o empate com um placar de 3-3. Usado esse palpite, né? Caio, agora eu quero saber o seu palpite. Qual é o seu palpite? Bom, Kleber, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muitas faltas, muita paralisação, muita provocação, mas no fim o Palmeiras ganha. O Palmeiras é o favorito, jogando em casa, não está apresentando futebol muito bonito, mas o Botafogo não está também com muito desejo de ser campeão. Eu acho que o Botafogo mais entregou esse título para o Palmeiras do que meramente o Palmeiras conquistou. Então, a vitória eu acredito que seja do Verdão, 1-0. Tá certo, então. E o meu palpite, jogo muito equilibrado, 2 equipes ali parelhas, 1-1 é o meu palpite. Muito obrigado mais uma vez, Caio, pelas informações do esporte. Até mais, Kleber. Até mais. Olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que o sonho de ser mãe tem ficado mais tarde, mas não tem falhado para as mulheres brasileiras que têm ficado grávidas mais tarde. Vamos ver. A pesquisa do IBGE apontou que a idade média da mulher brasileira a ter o seu primeiro filho subiu de 25 para 27 anos em 2024, com a tendência de aumentar a cada década, podendo chegar a 31 anos até 2070. E os partos realizados em mulheres com mais de 40 anos aumentaram mais 80%. Um dos motivos para essa nova realidade no país é que a mulher brasileira tem se dedicado muito nos últimos anos à sua vida profissional e acadêmica, gastando mais tempo investindo e construindo uma profissão para depois construir uma família com filhos. Um outro fator muito relevante é o gasto que se implica a famílias que decidem ter filhos. Escola, alimentação e principalmente o gasto com saúde pesa cada vez mais no bolso do brasileiro e por isso tem sido adiado a ideia de aumentar a família. Com isso, a pesquisa revelou que inevitavelmente o número da população brasileira tende a diminuir dentro de alguns anos. Mas essa realidade não deve ficar só no Brasil e muito em breve pesquisas por todo o mundo devem revelar dados similares. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.